Olá pessoal, estamos abrindo mais um programa Fórum aqui do estúdio da TV Unesp em Bauru para toda a cidade. Este programa também é exibido em nosso site e pelo canal Futura na operadora NET. A compra e a venda de produtos é uma prática secular. Na Europa medieval, o comércio surgiu antes de muitas cidades e deu origem a povoados que depois ganharam complexidade. Em nossa economia contemporânea, várias leis foram criadas para proteger os consumidores e regular a relação com os comerciantes. No dia 6 de maio, no estado de São Paulo, é celebrado o Dia Estadual do Consumidor. O programa de hoje recebe a Valéria Cunha, que é coordenadora do Núcleo Regional do PROCON em Bauru. O fórum começa agora. Valéria, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Nós é que agradecemos a possibilidade de difundir os direitos dos consumidores. Nós fomos ouvir alguns consumidores nas ruas a respeito de uma pesquisa feita pelo PROCON. Nós vamos dar uma olhada e na volta vamos comentar e ver alguns dados dessa pesquisa. Na hora da compra, o que mais você presta atenção? Preço, atendimento ou qualidade do produto? Um pouco de tudo, né? O atendimento é importante, que faz você, sendo bem tratada, você compra até mais do que você ia levar. Qualidade e preço. Por quê? Porque eu acho que vou ficar mais satisfeito. Qualidade do produto. Porque às vezes as coisas com muita barato estraga fácil. Então, nós vimos algumas opiniões de consumidores que inclusive foram ouvidos no calçadão da Batista de Carvalho, que é um local de grande concentração, né, de consumo. E essa pesquisa feita pelo PROCON, ela mostrou que 45% disseram que priorizam qualidade, 42% prezam o preço e 13% o bom atendimento. Foi surpresa, na visão do PROCON, a questão da qualidade aparecer antes do preço? Na verdade, não. Atualmente, os consumidores estão mais atentos à qualidade dos produtos. Você observa que o distanciamento do percentual de pessoas que priorizam o preço não está tão distante. Portanto, a gente observa que os consumidores estão bastante atentos a esses dois itens, qualidade e preço. Hoje em dia, o mercado está aquecido, a oferta de produtos é bastante intensa e, portanto, existe diversos produtos de boa qualidade para serem adquiridos aí no mercado. Agora, em relação a esse percentual de 13% que responderam bom atendimento, isso significa necessariamente que o atendimento não está a contento em Bauru? Como que é isso? Não necessariamente. A pesquisa, ela apresentava uma lista de itens que caberiam para cada consumidor como prioridade. O fato de não ser uma prioridade não quer dizer que o atendimento é ruim de forma nenhuma. Há uma outra questão que me parece bem frequente, o problema envolvendo o uso de cartão de débito e cartão de crédito. Muitos lojistas, eles estipulam condições de pagamento e até valor do produto diferente em relação se você pagasse em dinheiro vivo, né? Essa é uma prática proibida pelas leis de consumo, né? Estas condutas são consideradas abusivas e, portanto, elas são passíveis de autuação, de sanção. Portanto, não pode ocorrer. A gente observa que isso ocorre com uma certa frequência aqui na região. É bastante regular você, dentro de um estabelecimento comercial, uma padaria, por exemplo, recusa a venda de determinados produtos como cigarro, cartão telefônico com o pagamento em cartão, ou ainda estipula um valor mínimo ou um valor máximo para tais modalidades de pagamento. São práticas abusivas e é importante que os fornecedores se conscientizem disso, porque esse mercado ele tem uma avaliação, uma fiscalização. Então é importante que os fornecedores de produtos e serviços não cometam tais irregularidades. Uma vez que o comerciante aceita cartão, ele deve assumir o ônus, o custo das operações e não repassar desta forma ao consumidor, portanto. Justamente, quando o fornecedor, o comerciante, ele se associa a uma empresa administradora de cartão de crédito, ele vai ter custos, mas ele vai ter vantagens. Ele vai ter a garantia do pagamento, né, uma vez que foi emitida ali o pagamento no ato da compra, ele capta clientes para o seu estabelecimento, uma vez que muitas vezes as pessoas não contam com o numerário, mas tem o cartão em mãos. O consumidor, na contrapartida, também
também tem ônus. Muitas vezes você paga a anuidade do seu cartão de crédito e, portanto, cada um com seus ônus e seus bônus, né? É importante que o fornecedor esteja ciente que ele vai ter alguns custos, no entanto, ele vai ter diversos benefícios ao aceitar o cartão e, portanto, ele tem que fazer essa aceitação dentro das normas de consumo. Portanto, a você, consumidor, atenção, não é? Você vai comprar um produto que custa R$5, ele custa R$5, seja em dinheiro vivo, seja em cartão de crédito ou cartão de débito. Fique atento. O Fórum vai para o primeiro intervalo e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo da TV Unesp, o intervalo que educa. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Fórum, falando sobre relações de consumo, recebendo a Valéria Cunha, que é coordenadora regional do PROCON aqui em Bauru. Valéria, eu gostaria de perguntar sobre o ranking de reclamações, né? Periodicamente esse ranking é divulgado e nele nós vemos 20 empresas que concentram o maior número de reclamações de consumidores. E eu contei nessa lista, 8 são do setor do segmento financeiro. Por que essas empresas de finanças, né, de empréstimo, de crédito, estão tão mal no conceito dos consumidores aqui da região? Na verdade, nós temos um fenômeno, o aquecimento da economia, a bancarização. Hoje em dia, gente que nunca teve conta bancária, nunca utilizou cartão de crédito, vem contando com esses recursos. Além disso, a oferta de crédito ela é intensa, farta. E muitas vezes as pessoas acabam contratando esse serviço sem a dimensão exata do que significa. Os prestadores de serviço, por sua vez, também não primam por prestar informações adequadas, precisas, induzindo realmente o consumidor em erro. Então, o consumidor não entende exatamente do que se trata aquele serviço que ele está contratando. E, por sua vez, o fornecedor nem sempre esclarece adequadamente. Isso acaba gerando os conflitos no mercado de consumo, fazendo com que essas empresas acabem liderando os rankings de reclamação. Esse fenômeno não se revela apenas aqui na região, mas no Brasil todo. São comuns, frequentes práticas abusivas por parte desses agentes financeiros contra os consumidores, ou não? Olha, a forma, muitas vezes, como a oferta de crédito é feita, é uma forma um tanto agressiva. Muitas vezes o consumidor parte vulnerável na relação de consumo, meio carente financeiramente, recebe a oferta de uma instituição financeira, de um banco, que lhe oferece o empréstimo, e muitas vezes o consumidor, naquele afã de resolver o seu problema imediato, não prima pelo entendimento da contratação que ele está fazendo. Isso acaba gerando muito problema a outros também, mas o que hoje em dia impacta bastante, inclusive nos rankings de reclamação, é realmente a oferta farta de crédito. E outras empresas que frequentam bastante essas listas de ranking, né, esses rankings de reclamação, são as de telefonia, né? Se a gente virar a qualquer esquina, é capaz de encontrar alguém que já teve um problema com empresas de telefonia, né? Mas elas têm apresentado uma melhora desses rankings? Elas não ocupam posições tão ruins mais? Atualmente houve observa-se uma pequena diminuição. Eu acredito que esse segmento ainda esteja bastante distante do ideal. Entendo que existe uma certa concorrência hoje no mercado. Você tem pelo menos 3 operadoras de telefonia oferecendo serviços, e isso obriga com que elas ofereçam um serviço de melhor qualidade, preços mais justos, e isso acaba favorecendo o consumidor e o deixando mais satisfeito, fazendo com que ele reclame um pouco menos. Eu tenho um amigo que me contou, certa vez ele foi fazer uma reclamação por telefone, ele conseguiu beber 2 garrafas de refrigerante enquanto ouvia música pelo telefone. Esse problema de call center ainda é frequente. Olha, infelizmente, nós contamos com uma lei federal que regulamenta esse serviço de saque, não somente para as empresas operadoras de telefonia, mas para todos os serviços regulados por agências públicas. Portanto, essa questão do mau atendimento, da demora, ela deveria estar sanada, porque essa lei traz regras claras, dentre as quais o tempo de espera ele não pode ser
ser longo, você não tem que contar a mesma história para diversos atendentes. Quando você for atendido, imediatamente eles são obrigados a te dar um número de protocolo, eles têm que te dar uma resposta definitiva em até 5 dias e você tem o direito de exigir a gravação desse contato telefônico. Portanto, esse conjunto de regras, se fosse efetivamente cumprido a contento, já teria sanado a questão do saque. Infelizmente, nem todas as empresas se adequaram devidamente a essa legislação. Agora, outro ponto, a cobrança indevida, né? Por exemplo, eu devo R$500, recebo uma cobrança de 800, ou eu não devo nada e recebo uma cobrança de qualquer valor. O que eu, consumidor, posso fazer se eu cair num caso dessa natureza? O Código de Defesa do Consumidor assegura uma garantia bastante favorável para o consumidor que for cobrado indevidamente, seja no montante ou seja no valor que ele efetivamente não devia. Se o consumidor, claro, ele tem o direito de reclamar, de contestar a cobrança, mas em diversas situações o consumidor acaba sendo indevidamente negativado e ele acaba pagando para regularizar a sua situação. O que a lei determina é que, caso o valor indevido seja pago, o consumidor tem o direito a reaver esse valor em dobro. Então, quer dizer que as pessoas precisam ficar atentas e jamais pegar o boleto que a empresa mande, cair em desespero e já sair pagando nenhum valor, né? Exatamente. Ao observar uma incorreção na cobrança, ele deve entrar em contato com a empresa, questionar, tentar a reemissão desse boleto com o valor correto ou ainda a anulação, caso a cobrança seja totalmente indevida. E, nesse sentido, se for mantida a cobrança e o consumidor vier a ter a obrigação de pagar aquele valor indevido, ele pode recorrer e reaver esse valor em dobro. Eu já, inclusive, aconteceu comigo uma outra situação, que é receber um cartão de crédito, por exemplo, pelo correio, sem eu ter solicitado, né? E eu, naquela ocasião, até gostaria de usar um cartão, não tinha, e passei a usar esse cartão que eu recebi sem solicitar. Quer dizer, muitas empresas jogam com isso, né? Como que funciona essa questão de você não ter pedido um cartão receber? Se você pode já sair usando se quiser, não é tão simples assim? É totalmente ilegal o envio do produto sem a solicitação. É considerado uma prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e o próprio Banco Central, que é o órgão regulador das instituições financeiras, ele veda essa prática. Infelizmente, é recorrente essa conduta por parte das instituições financeiras. Em geral, esses cartões eles são acompanhados de um comunicado que atesta que, se você utilizar, você habilitou aquele cartão e ele está valendo. Se você não utilizar, ele não vai ser passivo de cobrança nenhuma, ele é simplesmente um pedaço de plástico. Na prática, o que acontece é que os consumidores acabam utilizando desse recurso, muitas vezes pela facilidade, mesmo não sendo aguardado, muitas vezes o cartão é bem-vindo. O grande problema que se dá nessa modalidade de oferta de produto é que o consumidor ele não recebe, em geral, juntamente com o cartão, o contrato no qual estão estabelecidas as regras de utilização. Os juros, por exemplo? Os juros, por exemplo, é recorrente a gente observar, através dos atendimentos aos consumidores, que eles não entendem como é que eles estão pagando o valor mínimo e estão devendo muitas vezes um valor extremamente elevado para a instituição financeira. Eles não entendem que aquele valor mínimo vai gerar uma diferença não paga sobre a qual vão incidir juros e outras tarifas. Então, a falta de informação acaba prejudicando bastante as pessoas que passam a utilizar o cartão de crédito que foi entregue sem a prévia solicitação. Ou seja, vai usar cartão de crédito, muito cuidado, muita responsabilidade, administre os valores para você não cair naquela velha conhecida bola de neve que soma juros com dívidas. Muitas vezes você perde o controle. Se puder, nem tenha o cartão de crédito, prefira outras formas de pagamento. O Fórum vai para o segundo intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. O varejista depende do produto que o fabricante manda e o consumidor depende do varejo que está ali vendendo.
Muitas vezes o varejista não tem a culpa do dano causado ao produto. Ele pode ser um defeito congênito de fábrica, um defeito de vício, de fábrica, e isso a gente sofre muito. Por outro lado, o consumidor, sabendo de todos os direitos que ele tem, em muitas e muitas situações, ele acaba abusando disso. Ou seja, ele faz mau uso do produto e depois corre na loja para trocar. E, na grande maioria das vezes, é ouvido uma única parte. E a parte de acusação atualmente é muito forte, que no caso é o PROCON, que fica nos cutucando, cobrando medidas exatas. Eu acho até que está certo e está muito certo. Só que a gente tem que ser ouvido nessa parte. Bom, Valéria, o PROCON, ele tem o trabalho que o Benedito mencionou, ele é do ramo da óptica, né? Ele vende óculos, e ele entra numa questão que nossa reportagem até levantou, que é a responsabilidade do lado do consumidor também. Não é? O ato da compra significa deveres também do consumidor. Quais são os principais deveres dos consumidores para evitar problemas depois com, muitas vezes, mau uso do produto e uma reclamação infundada, que às vezes até acaba chegando ao PROCON? Olha, o que é importante observar, que está estabelecido também pelo Código de Defesa do Consumidor, é a responsabilidade solidária. A despeito da fala do fornecedor que foi apresentada, existe, claro, o fabricante que coloca no mercado um produto inadequado, mas a legislação estabelece que o comerciante, aquele cidadão, aquela entidade, aquela empresa com a qual o consumidor vai ter o contato imediato, também é responsável. Então é importante deixar isso bastante claro. É responsável quem fabrica, também é responsável quem comercializa. O consumidor, por sua vez, tem diversos direitos, ele deve buscar os seus direitos sempre. É papel dos PROCONs cobrar dos fornecedores a adequação de seus produtos e serviços, e existe sempre, conforme previsto por lei, a possibilidade da defesa. Então, sempre o fornecedor ele vai ser instado a se manifestar, a se defender. Se ele entender que a reclamação é infundada, ele tem que apresentar comprovações de que não existe fundamento na reclamação formalizada. E chegam muitos casos para o PROCON de reclamações que não procedem? Às vezes foi um mau uso do produto do consumidor ou não? Olha, em geral, os consumidores, quando eles chegam ao PROCON, eles passam por um processo de triagem. São avaliadas a documentação que ele porta, as informações que ele nos presta. É muito difícil que uma reclamação infundada seja encaminhada. O que eventualmente ocorre, como ele afirmou, questões de mau uso, é muito difícil comprovar se o produto era de má qualidade ou se houve mau uso. Para isso, o consumidor conta com um recurso também estabelecido pela legislação, que é a inversão do ônus da prova. Quer dizer, o consumidor ele é parte vulnerável na relação de consumo. Se ele tem um produto qualquer, um aparelho de telefone, por exemplo, que apresenta um vício de funcionamento, que deixa de operar, por exemplo, ele não vai ter como comprovar que aquele produto não foi danificado por ele. Quem tem que provar que foi danificado é o fornecedor. Portanto, essa alegação de mau uso, ela deve ser comprovada. Entendo. Nós conversávamos até durante o intervalo, eu comentei no bloco anterior, a questão de cartão de crédito, né? O PROCON ele não faz diretamente nenhuma recomendação a ninguém que não utilize cartões de crédito, não é isso? Exatamente. O cartão de crédito ele pode ser uma grande armadilha financeira se mal utilizado. No entanto, se ele for bem utilizado, ele é um excelente recurso de administração de finanças. Afinal, você efetua uma compra e muitas vezes ganha um prazo de até 40 dias para efetuar o pagamento. Então, bem utilizado, o cartão de crédito é uma excelente ferramenta. O cuidado que o consumidor deve ter é sempre pagar a fatura integral, não pagar o valor mínimo, não pagar parte do valor, porque isso acaba incidindo juros bastante elevados e aí é desvantajosa a utilização do cartão. Mas ele bem utilizado, ele é um instrumento favorável. Eu, inclusive, usufruí desse benefício de jogar o pagamento para o mês seguinte muitas vezes. Sim. Agora, uma outra questão, o Código de Defesa do Consumidor, ele faz 22 anos agora em 2012, né? Existe algum ponto específico dele, ou mais de um, que necessita de reforma, já de revisões nessa lei ou não? Olha, o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação que causa um grande orgulho
para os brasileiros. É uma legislação extremamente avançada. Era avançadíssimo há 22 anos atrás, quando ele foi instituído, e continua sendo ainda bastante vanguarda ainda hoje. Alguns pontos pretende-se aprimorar alguns pontos, não que eles não sejam abordados. Então, fala-se atualmente em efetuar uma reforma do Código, mais especificamente em relação às compras, ao comércio eletrônico, então as compras feitas via internet, e também em relação ao superendividamento, que era aquela questão que nós já abordamos, que o crédito hoje é bastante farto, e isso acaba levando os consumidores ao endividamento. Então, pretende-se que o Código tenha mais dispositivos de resguardo acerca desse tema, não que não tenha, né? Ele conta, assim, por exemplo, com a determinação de que, ao vender um produto financiado, deve ser informada a taxa de juros, o valor à vista e o valor a prazo, que é para o consumidor poder comparar e definir, fazer uma compra mais consciente. Enfim, existem alguns mecanismos de resguardo, mas entende-se hoje que precisa ser alargado por conta do fenômeno financeiro que a gente vive favorável hoje no mercado brasileiro. Eu gostaria de encerrar falando um pouco sobre o núcleo regional, não é, que foi inaugurado aqui em Bauru recentemente, quais atividades vocês desempenham lá e se isso também fomenta, né, estimula outros municípios a reivindicar a unidade dos PROCONs nos municípios também. Olha, esperemos que sim, né? Esperamos que sim, que os PROCONs se motivem, que os municípios se motivem a instituir PROCONs para o atendimento à sua população. A vinda do núcleo regional tem alguns objetivos, que é justamente a municipalização do PROCON, a fiscalização do mercado de consumo, portanto, um dos papéis é sim fazer o controle do mercado aqui da região, mas principalmente levar a educação para o consumo. Para isso a imprensa é bastante importante para nos auxiliar nesse sentido de levar a informação. Estamos também realizando algumas palestras em alguns municípios, com a colaboração dos PROCONs, de algumas associações comerciais. Também temos um projeto de distribuir folheto nas lojas, fazendo uma educação para os fornecedores, para os comerciantes, sobretudo nesses temas um tanto polêmicos que se tornam conduta e que muitas vezes entendemos que não há má fé por parte do comerciante, há falta de conhecimento. Portanto, é importante, um dos pressupostos do núcleo regional é levar a informação tanto para os consumidores quanto para os fornecedores, controlar o mercado através dos atos fiscalizatórios, incentivar a municipalização, a realização de pesquisas de mercado. Essa pesquisa do perfil do consumidor da região já foi o primeiro trabalho realizado, mas virão outras, não apenas de perfil de consumo, mas também de preços de produtos, para que a gente possa fazer a comparação, não apenas dentro da região, mas também com as demais regiões do estado. Tomara que tenhamos aí uma série de estudos pela frente. Muito obrigado pela sua presença e tomara que possamos ainda ter outras entrevistas com o pessoal do PROCON. Nós agradecemos, esperamos uma nova oportunidade. Muito obrigada. Você, consumidor, conheça os seus direitos e deveres. Veja o Código de Defesa do Consumidor em nosso site. Lá você também encontra mais conteúdo sobre essa entrevista com a Valéria Cunha. A todos que acompanharam nosso programa eu agradeço, muito obrigado. Nós voltamos então na próxima semana com o Fórum. Até lá!